Você busca compreender o propósito da vida? Quer entender a continuidade além do véu? No Pense Nisso, exploramos os ensinamentos de Allan Kardec para iluminar o seu caminho, desvendar mistérios e promover a paz interior. Conecte-se com a sabedoria que liberta. Pense nisso. Se você gostar do nosso programa, curta e compartilhe e nos siga em nossas redes sociais. Há tempos nós recebemos no centro uma senhora, uma jovem senhora, que nos procurou para contar o seu drama. Ela tinha casado muito cedo, já tinha uma menina muito bonita, de 5 anos de idade, que a acompanhava. E ela disse que uma das razões pelas quais se casou cedo foi realmente as atitudes da sua mãe. Ela tinha algo contra a mãe. A mãe era uma senhora que certamente nós não conhecemos, mas pelas narrativas dessa senhora, tinha algum problema de ordem emocional e agia com muito rigor em relação aos seus filhos. Inclusive, ela é uma das filhas. E ela, saindo de casa, casando-se, trouxe consigo um sentimento de aversão muito grande pela mãe, pelo fato de ter sido castigada muitas vezes de uma maneira injusta e ter sofrido com isso. Parecia que a mãe não dava nenhuma importância aos sentimentos dela. Então ela estava ali contando, narrando, colocando para fora essa sua mágoa muito profunda e tentando se encontrar, porque ela conhecera recentemente o Espiritismo e percebera que, na verdade, ela não podia odiar a mãe. A mãe era mãe, a mãe tem um papel importante na vida. E ela tinha que ter algum sentimento que pudesse aproximá-la da mãe, não um sentimento que a distanciasse cada vez mais da sua mãe. Então ela estava nesse conflito. Queria amar a mãe, mas odiava a mãe. Vejam que situação. Então ela contou o seu problema, nós pedimos que ela continuasse vindo ao centro, que ali a gente não tinha uma solução, não existe uma solução. A solução ela teria que buscar nela mesma, né? Mas se ela continuasse ali frequentando a casa, porque no Espiritismo ela vai encontrar muito conforto e talvez aquilo que o Espiritismo possa lhe dar lhe traga forças suficientes para poder, suportando as dificuldades maiores, os momentos mais críticos, e vencer, talvez, um dia, esse sentimento de aversão contra a mãe. E foi assim que aconteceu. Ela ficou conosco, participou de algumas atividades ali da casa, e com o tempo eu percebi que cada dia ela estava mais bem consigo mesma, ela veio aos poucos se reequilibrando, né? A gente percebia pela sua maneira de olhar, pelas suas atitudes. E, diante disso, o tempo foi passando. Passaram-se 2 anos. Um dia, ela chegou muito alegre. Uma alegria fora do comum, muito bem consigo mesma. E me disse: eu perdoei minha mãe. Eu consegui perdoar minha mãe. Eu me libertei dessas amarras que ainda me prendiam ao passado, para distanciar daquelas situações que me trouxeram sofrimento e dor. E agora sou outra pessoa.
E para nossa alegria, ela se reencontrou consigo mesma. É um caso. Existem muitos casos. E nós, diante da proposta de Jesus, do perdão, quase sempre ficamos assim, confusos diante de situações que nos acontecem e que ficamos pensando como fazer para poder, de alguma forma, compreender aqueles que nos ofendem. Quase sempre, quando ouvimos falar de perdão, logo pensamos nas pessoas que nos deixaram um gosto amargo na boca por nos terem ofendido. Não é fácil suportar uma ofensa. As nossas condições espirituais, não. Ainda temos muito orgulho conosco mesmo. Ainda nos sentimos muito donos da situação. Incapazes de compreender qualquer atitude que possa vir contra nós. E, em decorrência disso, torcemos o nariz só em pensar que teríamos de compreender a pessoa que nos ofendeu. E mais do que isso, que teremos de perdoá-la. E mais do que isso, de amá-la. Como irmão, como irmã. Não foi isso que Jesus ensinou? Como fazer? A proposta de Jesus, num momento difícil, em que somos feridos por uma ofensa, parece irrealizável. Como é difícil perdoar. Aliás, se perdoar fosse fácil, com certeza nós viveríamos um verdadeiro paraíso. Não estaremos nesse mundo, estaremos no mundo superior. Os maiores problemas de relacionamento humano nascem do fato de que ainda não aprendemos a nos respeitar, muito menos a nos amar. Se houvesse respeito, certamente não haveria nenhum motivo para ofender alguém ou para se sentir ofendido diante da atitude de uma pessoa e, portanto, não haveria necessidade do perdão. Mas no mundo em que vivemos, planeta Terra, ainda um mundo de provas e expiações, aspirando a ser um mundo melhor, sabe Deus quando, onde predomina o egoísmo e o orgulho, cada um de nós, pensando apenas em si mesmo, muitas vezes não hesita em ofender quem está no seu caminho. Acontece que quase sempre não prestamos atenção quando ofendemos alguém. Quase sempre. Nós ofendemos, mas não damos nenhum valor àquela atitude. Mas se fomos ofendidos, por menor que seja a ofensa, aí dói. Aí dói e vai exigir uma reação. Nem sempre é a melhor. Eu perdoar? Jamais. Não posso aceitar que alguém possa passar sobre mim com atitudes grosseiras, como se eu fosse um ser inferior. Orgulho ferido. É assim que geralmente sentimos, esquecidos de que também somos ofensores, que também machucamos pessoas que nos cercam, que também usamos da prepotência para passar por cima de alguém. E mais ainda, você já considerou que algumas vezes podemos ofender pessoas sem perceber? Certa vez, Chico Xavier revelou isso numa conversa que teve com alguns amigos lá sob a sombra do abacateiro. Dizendo que ele temia desencarnar sem que fosse perdoado pelas pessoas a quem ele ofendeu.
Mas Chico, você é tão doce, pessoa tão respeitosa, tão amável. Você não pode ofender alguém. Chico respondeu, você está enganado, amigo. Muitas vezes uma palavra, uma atitude nossa pode ofender uma pessoa sem que a gente perceba. O perdão, sem dúvida, é a mais elevada lição que Jesus nos ensinou, que está no Evangelho. Não existe mais nada tão difícil do que o perdão. A atitude de Jesus diante dos seus algozes, diante daqueles que o entregaram à justiça daquele tempo, ao sofrimento, ao martírio, passando por tudo aquilo, ele deixou a grande lição para o mundo. Lição que nós temos dificuldade em entender. Dificuldade. Em 2004, Charlotte Van Allen, professora de psicologia do Hope College em Michigan, Estados Unidos, liderou uma experiência com 41 voluntários. O experimento constava do pedido que os voluntários se lembrassem de alguma ferida antiga, algo que os tivesse feito sofrer. Nesse instante que eles lembrassem dessa ferida, foi registrado o aumento da pressão sanguínea, o aumento dos batimentos cardíacos e da tensão muscular. Reações idênticas que ocorrem quando as pessoas sentem raiva. Depois, dando continuidade ao experimento, foi pedido que eles se imaginassem entendendo e perdoando as pessoas que haviam feito mal a eles. O resultado foi que as pessoas as pessoas estavam submetidas a esse experimento, se mostraram mais calmas, com pressão sanguínea e os batimentos cardíacos menores, voltando ao normal. Uma outra experiência que podemos citar é do Dr. Fred Luskin, que em 1999 criou um projeto para a Universidade de Stanford, Estados Unidos, para uma pesquisa sobre o perdão. A pesquisa estudou o impacto das emoções negativas, como a raiva, a mágoa, o ressentimento, no sistema cardíaco. Os primeiros resultados indicaram que, ao conceder e pedir perdão, os participantes apresentavam uma redução no nível de estresse. Viam-se menos irados, mais confiantes. Além disso, o estudo mostrou que o perdão pode promover uma melhora na saúde física, pois esse grupo de pessoas apresentou uma diminuição significante em sintomas como dores no peito, dores na coluna, náuseas, dores da cabeça, insônia e perda de apetite. Uma das maiores fontes mais comuns de sofrimento, na verdade, para todos nós, na vida de cada um de nós, é a mágoa contra alguém. Guardar mágoa contra alguém. Porque a mágoa é uma ferida da alma que pode nos incomodar a vida inteira. Enquanto guardarmos essa mágoa, cuidamos da ferida. E ela continua ali, nos incomodando. Guardar mágoa, como se costuma dizer, é guardar uma bomba que pode estourar a qualquer momento. A mágoa persistente, com o tempo, pode originar uma doença. E é o que geralmente acontece. Quando nós guardamos mágoa, nós não sentimos bem conosco mesmos. Nós nos sentimos incomodados. Temos problemas de falta de apetite, temos problema de insônia.
temos alguns problemas ligados ao ao funcionamento de todo o organismo. No passado, a questão do perdão, prezado amigo ouvinte da Rádio Meimei, era um tema apenas religioso. Hoje ele já é também científico. Porque os psicólogos, os psiquiatras, aqueles que cuidam da saúde mental das pessoas, recomendam que as pessoas se desliguem daquilo que as incomodam. E há duas coisas que nos incomodam muito. Uma é perdão, por termos sofrido alguma ofensa. E outra é a mágoa, por termos ofendido. Uma moeda de duas faces. A mágoa de um lado e a culpa do outro. Então, uma é a mágoa, outra é a culpa. Qual dói mais? É um assunto que vamos retornar a este programa para falarmos justamente desses dois sentimentos perturbadores que nos encaminha para estados de adoecimento físico e mental. Doenças causadas pela mágoa ou pela culpa acabam muitas vezes levando a pessoa a óbito, que podem ser doenças com raízes profundas, que acabam gerando perturbação, distúrbio no funcionamento da nossa organização celular, no nosso organismo. Assim, sabemos que quando nos sentimos ofendidos diante da atitude de alguém, sofremos um grande impacto, tanto emocional quanto físico. Se você pudesse observar de perto as reações de um indivíduo a uma ofensa, perceberia que naquele momento uma série desordenada de fenômenos ocorre em seu organismo, que compromete o seu equilíbrio, que dá ensejo, a certos casos, a um acidente cardíaco ou cerebral mais grave. Já ouviram falar de infarto? Ou de AVC, acidente vascular cerebral? Podem ter origem em sentimentos profundos que acabam gerando um distúrbio emocional muito grave na pessoa. As glândulas suprarrenais produzem o hormônio do estresse, o cortisol, além da adrenalina e da noradrenalina. Os batimentos cardíacos aceleram as pupilas, dilatam, aumentam a sudorese e os níveis de açúcar no sangue, chamada hiperglicemia. A digestão é paralisada, o baço se contrai para jogar mais glóbulos vermelhos na circulação e aumentar o fornecimento de oxigênio nos tecidos. A atitude imunológica é interrompida. Isso se chama imunossupressão, por conta do cortisol saído das suprarrenais. Imagine você se guardarmos essa mágoa conosco durante muito tempo, durante muitos anos. Toda vez que nos lembramos do fato que nos ofendeu, ou da pessoa que causou esse fato, toda essa reação se desencadeia em nosso organismo. Se a pessoa não morrer antes, se a gente não morrer antes, imagine que perigo a gente vai guardar dentro de si. Hoje, com a medicina psicossomática, chamada psiconeuroimunologia, disciplina incorporada à medicina na década de 1980,
Sabemos que o estado emocional de uma pessoa tem influência direta nas suas condições físicas. Mais que isso, toda doença, seja qual for, tem um componente emocional. Desse modo, não é difícil concluir que a mágoa que guardamos conosco vai comprometer nossa saúde, vai encurtar a nossa vida. E não foi por mero deleite que Jesus insistiu tanto na indulgência, no perdão. Indulgência é a capacidade de compreender as pessoas em geral, os seus erros, as suas limitações, as suas dificuldades de acerto. Sendo assim, quando Jesus prescrevia o perdão, ele também estava preocupado com a nossa saúde. Mestre, quantas vezes devo perdoar? Perguntou Pedro. 70 vezes? Jesus respondeu, não apenas 7. Ou melhor, 7 vezes? É a pergunta do Pedro. Não apenas 7 vezes, Pedro, mas 70 vezes 7 vezes. Ou seja, indefinidamente. Quando perdoamos, na verdade, não estamos apenas mostrando a nossa compreensão para com aquele que nos ofendeu. Bem mais que isso, estamos nos livrando de uma carga emocional negativa que nos colocaria a saúde e a vida em risco. Por isso, caros amigos, caros irmãos, nós precisamos dizer que perdoar não é esquecer a ofensa. Perdoar é dar outra interpretação ao fato, para que ele se torne incapaz de nos causar sofrimento e faz com que nós nos sintamos mais harmonizados conosco mesmo e com a nossa própria consciência. Muito obrigado pela sua atenção, que Deus os abençoe e até outra oportunidade. O programa de hoje se encerra aqui, mas a reflexão continua. Pense nisso, em cada questão uma resposta com José Benevides Cavalcante. Um novo tema te espera toda terça-feira às 9 horas. Se quiser ouvir de novo, as reprises vão ao ar às 15 e às 21 horas. Você também pode acessar todo o nosso conteúdo a qualquer momento no site www.radiomeimei.com.br. E se você gostou do nosso programa, curta, compartilha e nos siga em nossas redes sociais. Até a próxima! Caros amigos, iniciamos o Evangelho no Lar. Rogamos a Deus a vossa misericórdia para com todos os vossos filhos em desalinho com as vossas leis. Que a paz do Mestre Jesus adentre todos os lares, levando o auxílio e o amparo a cada irmão necessitado. Que o manto de Maria de Nazaré aqueça os nossos corações. Do livro Seguindo Juntos, Adiantamentos. Muitos companheiros se habituam a chorar pelos talentos que ainda não possuem, esquecendo as facilidades que já lhes favorecem a vida. Relaciona as possibilidades de que dispões e entenderás a extensão dos adiantamentos que te foram concedidos pela providência divina, porquanto adiantamento é concessão antecipada, visando a determinados fins. Pelas vantagens que te assinalam em relação aos outros, perceberás facilmente que obrigações te pede a infinita bondade do Senhor na oficina multiface do mundo. Ainda assim, é razoável ponderar que o Senhor
apenas te confia essa ou aquela atividade, considerando-te os interesses e benefícios. Construções que realizas, causas nobres que defendes, heroísmos dentro de casa, enfermidades que suportas sem rebeldia, deveres escravizantes que carregas com paciência ou sacrifícios que atravesses, estão habitualmente ligados ao resgate de culposas reencarnações do passado, liberações que aguardavas há muito, a fim de escalar o futuro ao clarão da consciência tranquila. Mas, enquanto lutas e sofres, os doentes que alivias, os velhinhos que amparas, as mães que socorres e as crianças que agasalhas, se hoje dependem de teu coração para readquirirem a luz da esperança, serão amanhã inspiração e consolo, fortaleza e apoio de teu caminho. Reflete nisso, para que não te afirmes inabilitado quando o momento de auxiliar te surja à frente. Ensejo de ser útil a benefício de alguém é ocasião de servir em favor de nós mesmos. Cultura, títulos, dinheiro, influência ou amizade somente valem na pauta do serviço que prestem. Quanto possível, atende aos que te procuram. Fala a palavra que esclareça ou console. Dá encargos edificantes às sobras de tua bolsa, ainda mesmo quando extremamente singelas. E emprega os teus valores intelectuais e créditos de espírito na proteção daqueles que ainda não tiveram as oportunidades que te favorecem os dias. Aproveita os minutos e utiliza com segurança criteriosa os talentos que a sabedoria divina te empresta com vistas ao rendimento do bem. Deus dá à terra o clima, a semente, a fonte e o tempo, mas o trabalho da plantação e da safra é merecimento do lavrador. Emmanuel. Finalizamos a mais um Evangelho no Lar. Agradecidos a Deus, nosso Pai, a Jesus, médico de homens e de almas, a Maria de Nazaré, nossa mãe amorada, e aos nossos amigos, trabalhadores da vitória do bem. Fiquem todos com Jesus e até amanhã, se Deus assim o permitir.